Boa noite a todos e a todas. Uma boa noite virtual. Estamos aqui hoje, nossa sexta-feira de palestra do Lar Espírita Maria de Nazaré, mas que abrange muito mais que o Lar Espírita. Temos nosso convidado de hoje, nosso querido amigo James Ney, já está aqui se preparando para falar com vocês. É um querido amigo que já costuma ir no centro, né? Ele é da Associação Espírita Humberto de Campos e da Casa do Caminho. Então, seja bem-vindo, meu amigo. O pessoal aí vai chegando, vão dando boa noite, para a gente saber quem entra na sala, para já começarmos a aquietar nosso coração, que mesmo no momento de pandemia, muitas vezes em casa, estamos sempre atribulados, né? Seja com tarefas de casa, tarefas de trabalho, e para abastecer o nosso espírito, para nos dar força para o nosso dia a dia, precisamos desses momentos de reflexão, e somos todos trabalhadores do Mestre, da seara do Mestre, e receberemos hoje aqui o nosso amigo para compartilhar os seus saberes sobre um tema maravilhoso: quando o amor vem à Terra. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, e abrir nossos corações para o amor, que é um aprendizado diário, que o nosso Mestre Jesus o define tanto em palavras como na prática. Pedindo bênçãos, para que no dia de hoje saiamos daqui com mais amor, mas, antes de tudo, compreendendo que amor é esse. Então, enquanto todos vão chegando, vou fazer a oração do Pai Nosso, e vocês podem ir acompanhando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Do mal. Eu acho que eu dei uma desconectada aqui, porque eu estou ligada, mas eu fiz a oração do Pai Nosso. Não sei aonde parou, mas que livrai-nos de todo mal, porque é seu reino, o poder e a glória. Uma boa noite. E o nosso irmão aqui, James Ney, pode se sentir abraçado, e que o Mestre Jesus te abençoe com muito amor nessa palestra de hoje com o tema Quando o Amor Veio à Terra. Gratidão, meu amigo. Ok. Muito boa noite, meus caros irmãos e irmãs da cidade de Mucugê. Sejam todos abraçados, agraciados por esse espírito de gratidão a todos vocês. É uma cidade que certamente está no meu coração, sempre que possível. Madalena, Luana, todos vocês são pessoas do nosso coração. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença do Espírito mais perfeito que iria desembarcar, literalmente, nesse planeta de provas e de expiações,
que precisaria, mais do que nunca, da presença do próprio governador espiritual do orbe terrestre. Quando o amor veio à Terra, era a máxima manifestação divina do Filho de Deus entre as criaturas humanas. Para que a gente possa dimensionar a grandeza deste Espírito que conviveu conosco durante 33 anos terrestres, é necessário, aos caros irmãos, realizarmos uma viagem ao início da origem do surgimento do universo. Faça-se a luz, o Fiat Lux. O universo, como nós o entendemos, na teoria do Big Bang, o universo surgiu da cabeça de um alfinete. Houve uma grande explosão, uma explosão cósmica universal. Aproximadamente 13,5 bilhões de anos dentro dos estudos da cosmologia moderna. O nosso universo observável tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos. O Fiat Lux, conforme foi apresentado no Velho Testamento. O princípio inteligente do universo, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele sendo esta inteligência suprema, certamente que foi ele que deu o start, o gatilho, com a sua inteligência cósmica, com seu coágulo divino, para o surgimento de todas as formas de vidas. Os bilhões e bilhões e trilhões de galáxias que existem no universo, conforme o próprio Cristo iria afirmar, há muitas moradas na casa do Pai. Então, neste grande conceito da filosofia cósmica da vida, formado por essa inteligência suprema, iria surgir em um país, se assim podemos nos expressarmos. Este nome deste país se chama Via Láctea. A nossa Via Láctea é um país, dentre tantas outras Via Lácteas espalhadas nos confins do universo. A nossa Via Láctea tem aproximadamente mais de 100 bilhões de estrelas semelhantes à nossa estrela, o Sistema Solar. O nosso Sistema Solar é um desses estados dentro do país, que é a Via Láctea. Nesse nosso estado chamado Sistema Solar, existem cidades, inúmeras cidades, nas suas diversidades, nas suas escalas evolutivas. E nós residimos em uma dessas cidades dentro do estado que é o Sistema Solar. Essa cidade, onde nós residimos, se chama Planeta Terra, Mãe Gaia. O planeta Terra é administrado por um governador espiritual. Este governador espiritual, que já atingiu a perfeição máxima, se tornou espírito puro, conforme André Luiz narra no livro Evolução em Dois Mundos, os co-criadores em planos maior.
O Cristo é um desses avatares divinos, é um desses seres cósmicos que já atingiu a perfeição e, na qualidade de espírito puro, trabalha na seara do Pai, administrando e construindo, manipulando o fluido cósmico universal, manipulando a matéria escura, manipulando a poeira cósmica para a formação dos mundos. O nosso planeta Terra, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, surgiu pelas mãos terapêuticas do amor deste avatar divino, conhecido como o Cristo cósmico, o Cristo planetário. E ele, durante bilhões de anos, juntos com a sua equipe, os seus prepostos, foram elaborando de forma gradativa as camadas que iriam formar este grande organismo vivo, a nossa residência, planeta Terra. Após milhões de anos de formação, onde o nosso planeta já estava habitado por uma infinidade de formas biológicas, animal, vegetal e mineral. Milhões de anos depois, iria surgir as primeiras formas de vidas humanas, elaboradas pelo campo gravitacional do amor deste Cristo cósmico, deste avatar divino. E o Cristo acompanhando toda a nossa trajetória, desde o homem de Neandertal, desde dos reptilianos, desde o período em que passamos pela frieira da animalidade, pela experiência vegetal, pela experiência mineral, até chegar no Homo sapiens, a era da razão, a era da lógica, do espírito, saindo da sua horizontalidade e ampliando o seu estado de consciência para a verticalidade. Após milhões de anos, administrando de forma terapêutica a formação dos mundos, a formação dos grandes animais que existiram e que, ao longo dos milhões de anos, foram desaparecendo. Em um determinado momento, este grande governador espiritual divino, junto com uma grande equipe de espíritos iluminosos, iria elaborar algumas formas que seriam definitivas até o atual momento da raça humana, para que os espíritos oriundos de outras casas planetárias, de outras paternidades divinas, conforme foi dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de Capela, de Órion, de Sírios, são civilizações superavançadas, espíritos oriundos dessas estrelas a milhões de anos-luz de distância da nossa cidade, chamado planeta Terra, queria receber no seio tépido, sob a égide deste Cristo planetário, esses visitantes das estrelas para nos apresentar uma nova proposta de amor, de bondade, de gratidão, a vinda de outros espíritos para impulsionar, ajudar ao desenvolvimento das criaturas humanas na Terra. Houve um momento em que o próprio governador espiritual da Terra reza uma tradição que alguns milhares de milênios e de milhões de anos, o Cristo se preparou para reencarnar em um corpo humano. O próprio Cristo de Deus
se manifestaria entre todos nós. Quando os Cristos planetários tomou essa decisão de receber no seio da Mãe Gaia este planeta que atualmente está sendo castigado pelas imprevidências e pela poluição mental dos seus próprios moradores, que são as criaturas humanas. Esse Cristo planetário iria certamente elaborar e planejar de forma metódica a sua vinda à Terra. Ele, o Espírito, este ser de luz, que nós não temos dimensionalidade da grandeza cósmica, daquele coágulo divino, daquele coágulo de luz, queria se materializar na Terra como uma grande partícula, um átomo de luz, se manifestando em um corpo biológico e que viveria na Terra, na cronologia terrestre, 33 anos, 33 primaveras. Foi tudo bem elaborado, meus amigos, meus irmãos. O planejamento do seu pai, da sua mãe, foi tudo bem arquitetado pela equipe de espíritos que iria ter o Cristo, iria ajudar o Cristo nesse grande projeto de revolucionar a história da humanidade, quando o amor veio à Terra. Foi naquele exato momento, naquele instante final, em que o mundo seria dividido antes e depois do Cristo. O planeta Terra estava agora recebendo o próprio ser absoluto, o próprio espírito que construiu o planeta Terra estava agora nascendo em uma manjedoura e no ventre materno de uma jovem moça chamada Maria de Nazaré. O ser que construiu a Terra iria ter como pai um carpinteiro e uma mãe simples, uma jovem Maria. Iria nascer em uma manjedoura, em um estábulo, contrariando todas as questões de dizer que o Messias prometido iria aparecer em uma carruagem de fogo. Ele, o próprio Cristo de Deus, iria deixar as suas pegadas marcadas de forma profundas na mente e no coração de todos nós. E ele iria iniciar a grande revolução do amor, quando o amor veio à Terra. Foi quando Maria de Nazaré, ao receber a presença do anjo Gabriel, ele diz: prepara-te, porque você vai carregar durante o período gestacional o Filho de Deus. E Maria assim o recebe. O tempo passa, o tempo avança, e aos 30 anos, aquele garoto que brincava na carpintaria do seu pai José, agora já era um homem adulto, com 30 anos, 1,78 m de altura, cabelos cor de ambar, encaracolado, conforme a narrativa de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. Amélia Rodrigues narra de forma poética o biotipo daquele ser iluminado. E aos 30 anos, ele tinha o biotipo de um avatar divino, e não poderia ser diferente. Era o próprio governador que construiu a Terra, ele teria o biotipo perfeito. O Cristo que conviveu conosco, ele não tinha o ego como nós temos. Ele não carregava mágoas, ressentimentos. E isso são padrões emocionais negativos do estágio nosso.
Mas ele não. Ele é diferente de tudo. Ele foi e é o ser absoluto, porque ele é o nosso irmão espiritual maior. Ele é que vem nos conduzindo, nos levando a entrarmos no reino celestial do Pai. E aos 30 anos, ele saiu a semear a semente do amor. Ele inicia na Palestina e na Galileia, caminhando por aqueles vilarejos ribeirinhas da Galileia, do mar de Genezaré. Era uma manhã de março da era Nissan, quando os primeiros raios do sol tocam o seio tépido da água calma do mar de Genezaré, e um homem, chegando com a sua barca após uma madrugada de pescas incessante, usando a sua túnica branca, toda suja, com cheiro de peixe, encrostado na sua roupa, ele mal acabava de encostar o seu barco e terminava de arrumar as suas redes. Aquele homem, aquele jovem, caminhava em direção daquele que mais tarde seria conhecido como Simão Pedro, a rocha. Jesus se aproxima àquele jovem e aquele pescador rude, com a epiderme queimada do sol que castigava a sua pele. E Jesus lança a sua primeira rede para pescar as almas humanas para o reino de Deus. Simão, tu desejas pescar almas humanas para o reino da casa de meu pai? Simão Pedro, meus amigos, ele foi envolvido pelo estado de estesia, o campo gravitacional daquele Cristo. Certamente envolveu Simão Pedro como envolvia a todos que se aproximavam do Cristo. Era inadmissível você não ser envolvido pelo campo de luz que saía do Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele iria afirmar, se ele é a verdade e a vida, então ele é a própria luz materializado em um corpo somático. E as pessoas que se aproximavam do Cristo eram curadas, eram tocadas. Os espíritos que transitavam pelas regiões das sombras, os espíritos obsessores, se afastavam quando a luz cósmica da vida, quando aquele sol encrostado na terra se aproximava, os seus raios lançavam luzes às regiões escuras das almas humanas e os espíritos se afastavam. Assim era o poder do magnetismo deste Cristo planetário. Era uma estesia de amor, era o próprio amor se manifestando na Terra. E Simão Pedro foi envolvido de forma profunda pelo magnetismo, pelo olhar vibrante, penetrante. E Simão prontamente iria responder: é claro, mestre, que eu vou seguir os teus caminhos. Daí em diante, meus queridos irmãos, Jesus começou a semear a semente do amor. Por aonde ele passava, ele deixava as suas pegadas, pegadas de amor no coração daquele povo rude, daquele povo maltratado, aquele povo que buscava pão espiritual e água espiritual para saciar as suas necessidades emocionais. Em um determinado momento da sua trajetória,
Houve um momento muito especial quando Maria, a sua mãe, logo no início da implantação da sua boa nova na terra, Jesus participava de um casamento. Havia inúmeras pessoas nesse casamento. E tinha terminado o vinho. Maria se aproxima dele. Filho, o vinho acabou. Que queres que eu faça, mulher? Veja o que você pode fazer. Jesus pediu que trouxesse alguns vasilhames com água. E alguns providenciaram alguns vasilhames. E ao colocar a mão dentro do vasilhame, Jesus transformou água em vinho. Era mais um desses fenômenos, deste espírito que sabia manipular a alquimia química da vida, porque ele é o alquimista cósmico espiritual que construiu o planeta Terra. Ele transformou água em vinho porque ele é o alquimista espiritual. E daí em diante foram se organizando, muitos foram se aproximando do Cristo, e Jesus já tinha os 12 apóstolos. Dentre esses 12, havia um jovem chamado João Evangelista, que tinha 19 anos, 18, 19 anos. E tinha uma mãe que se chamava Salomé e o pai Zebedeu. Zebedeu e Salomé, ao tomar conhecimento de que havia o Messias implantando um novo reino, construindo um novo reino diferente na terra, Salomé prontamente falou com seu esposo Zebedeu e disse: vamos conversar com este homem para contratar o nosso filho e colocar o nosso filho numa posição privilegiada nesse novo reino que ele veio implantar. E lá foi Zebedeu e Salomé até Jesus, na casa de Simão Pedro. Diante de Jesus, Salomé solicita que Jesus contratasse o seu filho para sentar ao lado direito dele, nesse novo trono, nesse novo reinado que ele estava construindo. Jesus, com seu olhar complacente, observou a atitude tão infantil, imatura daquela mulher e daquele senhor Zebedeu e disse: será que João Evangelista estará preparado para participar deste grande banquete, deste grande reino que eu estou implantando? Zebedeu, porque eu estou convidando a todos para fazer parte do reino de Deus no coração das criaturas humanas. Este é o grande reino que eu vim implantar em nome de meu Pai. Será que ele estará preparado para beber do fel e do ranger de dentes que eu irei vivenciar? Porque viver e praticar o amor do Pai é sofrer diante desta sociedade que ainda vive atrelada às coisas do mundo material. Foi aí em diante, meus amigos, que Salomé e Zebedeu iriam entender que o reino que o Cristo estava implantando era o reino de uma morada no coração e na consciência de todos nós. Mais tarde, em uma das suas citações, em uma de suas parábolas, Jesus iria afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus certamente se referia a 3 tipos distintos de moradas. Há moradas dos mundos, de outros planetas, de outras civilizações, porque nós não somos os únicos moradores
nesse universo observável de 10 trilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas, exoplanetas, será que nós somos os únicos moradores? Claro que não. Então, Jesus já afirmava muitas moradas na casa de meu Pai, os planetas. Jesus também se referia a outro tipo de morada, as moradas espirituais, as pátrias espirituais. Nós somos oriundos do mundo espiritual. O mundo transitório é o mundo físico, perecível. A nossa verdadeira pátria, porque foi de lá que viemos, e é para lá que retornaremos. Mas de que forma retornaremos para o mundo de nossa origem? O nosso país de origem é o mundo espiritual. E Jesus certamente se referia também a essas moradas do mundo espiritual. Mas a terceira morada que Jesus se referia também, na minha análise psicológica, são as moradas internas dentro de nós. Há muitas moradas. Neste país desconhecido, existente em você, existente em nós. Quantas moradas desconhecidas que existem em nós? Quantos países? Quantas ilhas? Quantos arquipélagos? Quantas cidades? Quantos vilarejos existentes dentro de você? São as nossas moradas. Quantas subpersonalidades ao longo dessa trajetória evolutiva fomos tendo? Quantas legiões existem em você? Nós somos uma legião de infinitas subpersonalidades e cada uma dessas personalidades que já viveram em vidas passadas vive na sua morada interna. Quando Jesus se referia sobre essas grandes moradas, é você conhecer, em primeira instância, você mesmo, as moradas desse mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração se inicia quando você toma consciência de você mesmo, analisar as suas próprias moradas desse mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai se iniciar no momento que você dará início às mudanças desse mundo de regeneração dentro de você. Falamos muito de mundos de provas e de expiações para mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração se inicia em você, em nós. E como é que eu estou estabelecendo as minhas próprias mudanças para o mundo de regeneração? Jesus, meus amigos de Mucugê, nos sinalizou que esses mundos de regeneração se inicia através da vivência do amor. Quando o amor veio à Terra, era a materialização das suas parábolas terapêuticas. As parábolas do Cristo são parábolas cósmicas, universais. O código de ética do Evangelho do Cristo é um evangelho cósmico, universal. As leis que regem a vida planetária do amor é o que rege os outros mundos. Os mundos são regidos por uma única lei, a lei do amor. Essa lei do amor é a matriz, é o parâmetro para realizarmos o início da construção desse mundo de regeneração. Quando Jesus falava da parábola do joio e do trigo, ele estava nos sinalizando um processo de regeneração, um processo de transformação, porque Jesus contava as parábolas que assim era necessário para o entendimento da maturidade psicológica da civilização oriental. E Jesus diz: a parábola do joio e do trigo. Deixai que ambos cresçam juntos, o trigo e o joio.
Porque o trigo e o joio, eles são semelhantes. Jogaram uma semente na plantação do trigo de um fazendeiro. Ao tomar conhecimento, os empregados foram até o senhor e disse: Senhor, jogaram a semente do joio. Queres que eu arranque o joio? E o senhor respondeu: Claro que não. Deixai que ambos cresçam juntos. E na medida que ambos vão crescendo, vamos perceber quem é o joio e quem é o trigo. E no momento certo arrancaremos o joio e queimaremos. Assim é a nossa vida. A terra, a mãe Gaia, é uma grande fazenda que tem as suas sementes e nós somos as sementes eternas, espíritos eternos, esta grande semente se manifestando em um corpo físico. Entre nós habitam espíritos bons e espíritos ruins. Nós não sabemos quem é joio, não sabemos quem é trigo. Convivemos juntos. Mas no momento certo, seremos separados pelas nossas índoles, pelos nossos caráteres, pelo que eu fiz na terra. Porque o joio é uma semente venenosa, é uma semente que mata. O joio é uma semente que cresce 1,20 m de altura. O trigo cresce 1,50 m de altura. O trigo é a seiva da vida. O trigo serve para alimentação, para a produção do pão, mas o joio não. Entre nós existe joio e trigo. E a gente percebe que na atual conjuntura da humanidade, a luz e a sombra convivem juntos. Mas no momento certo, haverá a seleção natural da espécie, da raça humana, não pelo biotipo, mas sim pelo biotipo espiritual, pela densidade do psiquismo espiritual. Porque aqui na Terra nós convivemos com os santos, com os grandes homens santos que viveram na Terra. Mas quando, ao desencarnar, será que eu irei conviver no mesmo estado espiritual, no mesmo plano espiritual que o Chico Xavier se encontra? Eu peço licença a todos vocês para uma experiência pessoal. Era o ano de 97, julho de 97. Eu me desloquei até Uberaba, e na cidade de Uberaba, eu fui assistir a palestra de um grande médium espírita lá do Triângulo Mineiro. Após o encerramento da nossa palestra, esse companheiro espírita me perguntou: James, você não quer conhecer o Chico Xavier? Eu fiquei magnetizado. Eu conheci o Chico? Sim. Vou te levar para você conhecer o Chico Xavier. Eu não acreditava que eu iria conhecer o grande médium Francisco Cândido Xavier. Me lembro como hoje, era um mês de julho, fazia muito frio. Eu cheguei na casa de Chico Xavier, ele estava na cozinha, usando aquele gorro, sentado à mesa, vários papéis de ofício em cima da mesa, vários lápis e canetas para as suas psicografias. Havia uma senhora que estava tomando conta dele. Essa senhora dirigiu-me e disse assim: moço, puxe a sua cadeira, sente ao lado do Chico e colhe o seu rosto no rosto do Chico, porque ele fala muito baixinho e você não vai ouvir. Para você entender o que ele vai falar para você, você tem que colar o seu rosto no rosto do Chico. Naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava envolvido. Eu fiquei 40 minutos conversando com Francisco Cândido Xavier. Foram
40 minutos que valeu por toda a minha existência terrestre. O que ele me disse durante 40 minutos renovou a minha alma. Ao retornar para Salvador, eu era uma pessoa completamente diferente. Passaram 23 anos depois, eu aqui estou contando este fato a vocês. A pergunta é, nessa parábola de Jesus, o joio e o trigo, será que eu, James Ney, ao desencarnar, estarei nos altiplanos, nas regiões espirituais aonde o Chico Xavier está? Eu acredito que eu não. Mas quando ele estava na Terra, eu estive com ele. Um pobre de um joio. O joio que nós somos ainda, lutando para nos tornarmos um trigo, com as minhas deficiências, com os meus lados sombras, com o meu egoísmo, com as questões íntimas que existem dentro de nós, todos nós carregamos ainda, meus irmãos, a semente do joio e a semente do trigo. E gradativamente a gente vai diluindo o joio para que o trigo, essa formosura do trigo, floresça dentro de nós. É evidente que eu estava ao lado do Chico enquanto na vida física. Mas no mundo espiritual, a desigualdade no mundo espiritual é constituída, não é pela posição social, não é pela posição política que você tenha, não é pelo dinheiro, pelo poder aquisitivo, não é pelo o título acadêmico. Título acadêmico não vale nada na questão social, no plano espiritual. Vejamos bem o exemplo de doutor André Luiz na Terra. Mas quando ele chegou no mundo espiritual, ele teve que rever todo o seu conceito de médico. Ele baixou a bola. Portanto, enquanto nós estamos na Terra, vejamos bem de que forma nós estamos conduzindo essas parábolas terapêuticas do Evangelho do Cristo como bússola de orientação para todos nós. Quando o amor veio à Terra, era essa formosura de Cristo, daquele jovem Galileu que veio implantar o teu reino de amor e de bondade em nossos corações. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos, na noite de hoje, diante desses grandes desafios que a humanidade está enfrentando, especialmente, minha amiga Luana, as questões da mudança climática da Terra. Minha amiga Luana, há uma passagem do Evangelho de Jesus, que Jesus fala sobre o meio ambiente. Jesus se preocupava com o meio ambiente. Estamos diante de grandes catástrofes que vêm assolando o território brasileiro. É diante dessas queimadas, é diante desses grandes cataclismos de uma pandemia, de terremotos que ocorreram aqui, as placas tectônicas sacudiram o Vale do Jiquiriçá aqui na Bahia, queimadas, e a gente para formular uma pergunta. Afinal de contas, esse é o mundo de regeneração? As nossas placas tectônicas estão sendo mexidas dentro de nós. Nós temos placas tectônicas que estão sendo mexidas. Portanto, meus queridos irmãos, que possamos, na noite de hoje, refletir que o amor do Cristo é a sua grande revolução na mente, no coração de cada um de nós. Namastê, muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, meu amigo James Ney.
Maravilhoso essas considerações sobre o nosso Mestre Jesus. E essa maneira como você trouxe para a gente, através da história, né, primeiramente, para a gente se encaixar na história desse planeta, e depois você foi tecendo um tapete aí, falando das maravilhas que são as parábolas de Jesus, né? Como você mesmo disse, a nossa bússola, né? E só o amor salva mesmo. Muita gratidão. Espero que quando tudo passar, viu, James, você venha aqui nos visitar, como sempre. Eu irei. Eu só irei para aí se Luana deixar, viu? Tá deixado. Na verdade, a cidade já está aberta. É só vir. Fazer uma caminhada. Deixa eu tem que chover primeiro. Espera chover. Eu devo ir Mas aí ano que gratidão. vem. Não sei. Eu devo ir aí no próximo ano, janeiro, eu devo estar passando por aí. Ótimo, ótimo. Será muito bem-vindo. Né? E o joio e o trigo, a gente fala muito sobre isso. E você trouxe de uma outra maneira para a gente também estar sempre falando, porque o momento é esse, né? A gente fica nessa limpeza interna do joio e do trigo, esperando o momento que a gente tem o trigo, né? Nós vamos chegar lá. Ok. Lívia, eu pediria a todos vocês que estão nos ouvindo, eu vou ter que me ausentar porque eu vou viajar agora. Eu vou pegar a estrada. Sim, Uma viagem marcada agora, saindo daqui de Salvador. Eu pediria aí a vocês se era possível, Lívia, ausentar, faça porque eu uma boa viagem, vá com Deus, a gente vai finalizando aqui e a energia está chegando aí também. Gratidão. eu posso sair, então eu vou ficar muito agradecido que eu vou ter que viajar agora. Vamos agora preparar, depois do banquete do nosso amigo. Quem quiser pegar o seu copo d'água, colocar aí do lado. Vamos finalizar mais uma noite, né, de conhecimento e de boas novas, né, boas palavras. Por mais que tenhamos tempos difíceis, temos também a esperança do amor, né? Hoje a nossa chapada está sendo tomada pelo fogo, mas de qualquer maneira também a união, né? O trabalho da comunidade, os brigadistas que estão lá, soma que é o amor, né? Não podemos esquecer disso. Então vamos nesse momento mandar boas energias para que esse fogo cesse. E a natureza tão sábia, por mais que às vezes demore, ela consiga se estruturar. Então, que a notícia boa chegue tão rápido como a chuva e como também o trabalho, né, dos nossos amigos aí para apagar esse fogo. Agradecendo novamente mais essa noite, que o amor esteja na casa de cada um, no coração de cada um. E quando ele começar a ficar doente, vamos nos lembrar das palavras do Mestre, das parábolas do Mestre, para nos dar a direção. Um bom final de semana, uma boa noite, que o Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Assim seja.